Corinthians estreia no Brasileirão dentro de casa contra o Atlético Mineiro e fica no empate por 0-0. Corinthians que ficou um tempo com o jogador a mais dentro do jogo, mas não conseguiu vencer dentro de casa. Então já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal e me seguindo nas redes sociais. Bom, um jogo que todo mundo sabia que era um jogo grande, né? Um jogo valioso para as duas equipes na estreia do campeonato. O Atlético entrando pro campeonato com favoritismo ao título e o Corinthians buscando uma recuperação dentro do Brasileirão depois de um 2023 péssimo, né? Investimento alto, a cobrança maior para esse Brasileirão, estreia empatando em 0-0. Num jogo que eu acho que a arbitragem também atrapalhou muito o jogo. A gente sabe que a arbitragem no Brasil é um problema gigantesco e é um dos maiores problemas do futebol. Para a arbitragem ser ruim, os jogadores têm culpa também, claro que tem, mas nesse jogo o árbitro caprichou, cara. Esses árbitros, eles não apitam o jogo, eles não apitam por si, eles ficam se defendendo, cara. Quem reclama mais ganha o lateral, quem reclama mais ganha o escanteio, quem reclama mais ganha a falta. Mas só comentando do quão ruim a arbitragem brasileira é, né? Porque jogo sim, jogo também, esse tipo de arbitragem. Mas esse jogo atrapalhou o jogo como um todo, né? Mas não teve nenhuma decisão grande que foi errada na minha visão, né? Pelo menos. E nem teve também, né? Um lance de pênalti, alguma coisa assim, que mudasse tanto assim o panorama da partida, a não ser expulsão, que pra mim foi bem expulso. Bom, eu colocava o Atlético favorito para esse jogo, não tem problema nenhum em colocar, sou torcedor do Corinthians. Espero que eu esteja errado todos os jogos que eu colocar o outro time como favorito, mas era o favorito, pelo momento melhor, pela equipe melhor, pelo que almeja na competição. Mas quem começou melhor achei que foi o Corinthians dentro do jogo, né? Muito bem organizado, muito competitivo. O Atlético ficando mais com a bola e o Corinthians marcando mais, mas incomodando muito, né? E fechando bem os espaços. Mas o jogo ficou nisso, né? O Atlético com bola e o Corinthians se defendendo bem, um jogo muito truncado, muito pegado, muito picotado também, aí culpa da arbitragem novamente. Teve um gol anulado do Saravia, né, aos 41 do primeiro tempo, mas bem anulado, estava impedido mesmo. E no final do primeiro tempo um lance capital, né, a expulsão do Bataglia, segundo amarelo bem dado. O primeiro amarelo no primeiro lance do jogo ele já tomou, e no fim do primeiro tempo, numa pegada do Yuri Alberto ali, que o Yuri ia sair praticamente na cara do gol, ele faz a falta e toma o segundo amarelo bem tomado, na minha visão, o que mudou bem o panorâmetro do jogo, né, o que quando a gente olha antes, esse confronto era o Atlético com bola e o Corinthians se defendendo, o que foi o primeiro tempo. Mas com o jogador a menos, né, o Atlético foi ao contrário, né? O Corinthians ficou mais com bola no segundo tempo e o Atlético se defendendo, tentando sair em velocidade. E aí caiu no maior problema do Corinthians no Antônio Oliveira por enquanto, né? Que é criar. O Corinthians com bola não tem tanta mobilidade assim ou tanta diversidade assim. Ainda tem jogadas muito óbvias, né? E você ser óbvio, você consegue criar no Paulistão, jogando contra time fraco na Sul-Americana. Mas como vai enfrentar times melhores na própria Sul-Americana mais pra frente, no Brasileirão e na Copa do Brasil, tem que ser menos previsível, né? Ofensivamente o Corinthians ainda é previsível, tanto que não conseguiu criar tanto assim. Quem mais criou no segundo tempo foi o Wesley. Achei que demorou o Corinthians a forçar o jogo, né? A falar, a gente quer ganhar esse jogo. Também acho que o Antônio Oliveira atrapalhou nesse sentido de demorar a mexer, mas achei que faltou isso porque era pra ganhar do Galo. Era pra ganhar do Galo. Ah, o time dos caras é melhor, tá com um a menos dentro de casa, filho. Tinha que ir dentro deles e demorou ir. E quando foi, o jogo ficou mais amarrado do que nunca e picotou muito. O Corinthians teve muito mais tempo com bola rolando para tentar fazer algum gol e sair com a vitória nessa estreia do Brasileirão. Um ponto é melhor para o Atlético, que fica com um tempo com um jogador a menos, né? E fora de casa conquista um ponto. E o Atlético, eu acho que o Corinthians perde 2 pontos pela circunstância nessa estreia do Brasileirão. Sobre atuações, o Cássio foi bem, teve uma linda defesa no chute de Scarpa, inclusive. O Fagner fez um bom primeiro tempo, o Gustavo Henrique fez um bom jogo, o Félix Torres foi muito bem. Critiquei o Félix Torres aqui recentemente pelas atuações na Sul-Americana, mas ele foi muito bem nesse jogo, um dos melhores jogadores do Corinthians, né? Inclusive, eu vou eleger os piores e os melhores jogadores do Corinthians dentro desse jogo, e o Félix Torres está entre os melhores, muito boa a partida dele. O Hugo fez uma partida nota 5, que pra mim não é suficiente. Eu não consigo me contentar com um jogador sendo nota 5 no Corinthians, né? Ele erra praticamente assim, explicando, né? Em 2 lances ele erra um e acerta outro. E assim não dá. Pra você jogar, ser titular do Corinthians, não dá pra você ser nota 5. Não dá pra você ser nota 5, né? Espero que o Palácio seja melhor que ele. Porque não teve sequência ainda, né? Teve só meio jogo, um jogo, se eu não me engano. E acho muito difícil o Palácio ser pior que ele, inclusive. O Ranieri foi muito bem no jogo, mais uma ótima partida do Ranieri. O Vera foi abaixo, mais uma vez, né? A inconstância de Fausto Vera. O Garro foi bem, buscou muito participativo, né? Jogou o máximo que deu, correu o quanto deu e saiu bem desgastado, inclusive. O Romero fez o jogo abaixo, até tentou ser participativo, mas mais errou do que acertou. O Wesley no primeiro tempo não foi acionado, assim, esqueceram que o Wesley estava no campo.
faltou tocar a bola nele, talvez esteja bem marcado, mas a bola nem chegou pro Wesley ser bem marcado, né? E no segundo tempo foi mais acionado, conseguiu criar bastante, mas aí com o Atlético todo fechado, né? Sem um caminhão lá atrás da bola, o Wesley não conseguiu também dar muita sequência de jogadas, mas as melhores coisas saíram do pé dele no segundo tempo. E o Yuri Alberto fez um bom jogo no que deu, né? As divididas que ele teve, os pivôs que ele teve que fazer para sair em velocidade também. Fez um bom jogo, achei, o Yuri Alberto. Mateuzinho entrou no meio. Mateuzinho entrou no intervalo no lugar do Fagner. Ainda não confio no Mateuzinho. Acho que em comparação de jogador ainda é muito atrás do Fagner. Olha que o Fagner nem tá bem. Mas mesmo assim acho muito mais jogador que o Mateuzinho. Mas tem que dar chance pro moleque crescer também, né? Acho importante ele dosar também, que o Fagner já tem mais idade, já não aguenta 100% de um jogo. Acho interessante esse revezamento aí, mas o Mateuzinho precisa mostrar mais, que ainda não mostrou. O Maicon voltou a estar disponível no banco de reservas, né? Entrou no lugar do Fausto Vera. Como jogador, o Maicon e o Fausto Vera não tem comparação, na minha visão, o Maicon. O Maicon é muito melhor e fez um bom jogo, né? Entrou bem, achei o Maicon. O Paulinho entrou no lugar do Gustavo Henrique, uma alteração que foi para jogar o time para frente, né? O Ranieri mais uma vez de zagueiro, mas não conseguiu ser muito participativo o Paulinho, nem com bola aérea, nem com bola no chão. Achei que entrou sumido. O Coronado entrou no lugar do Garro, né? E também é uma versatilidade que ele tem de poder jogar com o Garro, né? Porque ele também pode atuar pelas pontas, ou aberto, né? Na verdade, né? Não pelas pontas. E também no lugar do Garro como um 10. Achei que entrou participativo, achei que entrou com pouco tempo, inclusive. Poderia ter até entrado antes o Coronado. Mas o que entrou, passou pelo pé dele, tem um toque diferente na bola. Acho que precisa mais tempo, mais entrosamento. É um cara que acho que tem muito a acrescentar no time do Corinthians para esse ano. E para fechar as atuações, os piores e os melhores jogadores do Corinthians, né? Para mim, os piores, começando pelos piores. Acho que o Vera foi o pior em campo, que saiu ainda, inclusive, para a entrada do Maicon. O Hugo foi o segundo pior em campo, na minha visão. E o Romero foi o terceiro pior em campo. E olha que ele tá com moral, hein? O Romero tá com muita moral, mas eu achei que foi um jogo muito apagado. O Romerinho, mais sorte para ele nos próximos jogos. Mas, assim, bem ou mal, participativo ele sempre é uma coisa que a gente gosta e a gente apoia muito o Romero, mas nesse jogo não foi bem o Romero. E os três melhores jogadores do Corinthians para mim, em ordem, né? O terceiro para mim foi o Wesley, pelo segundo tempo que fez. Foi o que mais criou no time no segundo tempo, né? Quando o time teve mais a bola. O segundo melhor foi o Félix Torres, partidaça do zagueiro. Assim, muito bem defensivamente, com a bola no pé também. Ganhou muitos duelos e você enfrentando o Hulk e Paulinho. Tem que fazer um jogo muito bom mesmo, que senão não pode bobear com esses dois e o Félix foi muito bem, principalmente marcando o Hulk. E o primeiro colocado para mim é o Ranieri, que fez uma partida muito completa, né? Defensivamente, chegou ofensivamente também, chutou no gol. É um cara que para mim tem tudo para virar um ídolo do Corinthians, claro, conquistando, né? Jogando bem, como vem jogando sempre. Mas assim, é um perfil de ídolo, é um cara que já é uma referência dentro desse elenco. E mais um jogo muito bem do Ranieri. Corinthians volta a campo às 8 horas da noite da quarta-feira, né? Enfrentando o Juventude fora de casa. Aí o favoritismo e a obrigação é toda do Corinthians, né? Mas esse jogo vamos deixar para falar depois. Quero saber de você a sua opinião sobre esse jogo contra o Galo. Se merecia ter vencido o jogo, se o empate tá bom, se é um bom resultado pro Corinthians. Deixa aí nos comentários o que você achou dessa partida. E também deixa um like nesse vídeo. Até o próximo. Tchau!